que eu vi no Manuel foi: era um puto que quando abria a boca já não era puto. Primeiro identifiquei logo que era um gajo do Norte, Portugal, como eu, via-se perfeitamente. O Manuel era uma pessoa extremamente simples, direta e muito honesto na forma de explicar o que tinha e o que não tinha. E assim que ele começou a falar percebi duas coisas: que ele tinha as ideias muito claras, saudavelmente ambicioso, do ponto de vista daquilo que ele queria construir, tinha visão, portanto tudo que ele falava não era algo que fosse como o mercado está agora, mas ele estava sempre a pensar no mercado do futuro. E, portanto, estava sempre a dizer: mas agora o que está a acontecer é isto, e o que agora vamos fazer é isto. Portanto, era sempre um passo mais à frente, e isso impressionou-me muito positivamente. Estava a fazer já 25 anos de experiência profissional e passaram vários aspectos da minha vida que muitas vezes mudaram um bocadinho o chip. Eu vou quase fazer 50 anos e estou numa espécie de roda, um gajo está à roda, não é? Como os hamsters. Sim, pagam-te bem, tens uma segurança, tens o teu carro de empresa e tens o teu estatuto e és o senhor diretor não sei o quê, e achas que isso é muito importante e depois percebes que realmente não é isso que é importante na vida. E decidi e aproveitei uma oportunidade, que foi sair com um bom package. Teria a opção de continuar, mas não estava feliz, não estava contente. E portanto, quando isso aconteceu, eu decidi tirar uns meses de sabático, e o Manuel, que é um tipo bastante vivo, como muitas pessoas já devem ter percebido, ele disse-me: temos que ir almoçar. Então, almoçar porque gostava muito de saber a tua opinião, só algumas coisas. Portanto, esse almoço sai uma conversa fantástica sobre o estado em que ele estava na Prime Tag na altura, o que é que era a minha mudança, então o que é que agora vais fazer? E eu disse-lhe que ainda não sabia. E pouco tempo depois ele propôs: então, mas porquê é que não nos ajudas? Agora falamos quase todos os dias, mas inicialmente nós falamos uma vez por semana. Tínhamos um conjunto de streams que nos dizia de trabalho. Eu aí preparava algumas coisas que ele me lançava e eu preparava, e ele também vinha com questões que tinha. Então vais ter que navegar dentro desse conteúdo para a frente e para trás. E começámos a ter, mais do que eu vinha com o que eu tinha pensado, começámos a produzir juntos, que foi a parte mais interessante. Passámos a ter sessões de trabalho. Y de ahí surgieron una serie de ideas muy interesantes. Ahora mismo, si digo que creo que vamos a llegar a la estratosfera, es porque tenemos dos proyectos que son increíbles. Uno de ellos nos tenía preocupados hace mucho tiempo el pensar que no se aprovechaba al 100% el retorno de los influencers. Hay influencers con un gran poder y sin embargo no se optimizaba al 100%. De hecho, el 70% se desaprovechaba. Como digo, eso nos tenía preocupados, estuvimos analizándolo y hemos encontrado la forma de optimizarlo. Eso es increíble, porque se va a poder sacar el partido al 100% al influencer en cada una de las aristas que puede ofrecerlo. Así que poco más puedo añadir a eso, ¿no? Es que no puedo desvelar qué, porque entonces... Y después tenemos otro proyecto que es increíble también y que va a requerir mucho esfuerzo para hacerlo llegar a todo el mundo, pero que cuando llegue a todo el mundo estoy convencida de que va a ser un antes y un después, sin lugar a dudas. Todo o processo de crescimento da Prime Tag, a parte mais difícil já foi ultrapassada. A empresa, na verdade, está só no início. Acredito mesmo nisto. Acho que há ótimas ideias por detrás disto e vejo um potencial na plataforma incrível. Essa é que é a força que se calhar leva a Prime Tag e contagia as outras pessoas a serem também emotivas sobre o trabalho. Esta casa deixou-nos respirar, deixou-nos partilhar ideias, deixou-nos viver e viver em conjunto. E isso fez com que se proporcionassem condições que antes de chegarmos eu sentia e sabia, e todos sabíamos que a empresa tinha um potencial brutal. Nós saímos da casa a multiplicar esse potencial por 10. E, portanto, o que nós vivemos permitiu-nos sairmos num novo patamar. Está na altura de regressar e de eu entender realmente o que temos nas mãos, poder lapidar, criar condições para capitalizar o que vem a seguir. Stay, please! Please!
Foi espetacular. Gostei mesmo muito. Não tive muito tempo só meu a relaxar, porque estava sempre com muita gente à volta, mas ao mesmo tempo passou super rápido. Só fiz coisas que gostava, cozinhei para toda a gente e eu adoro cozinhar. Divertimos imenso, trabalhamos muito na mesma. Eu acho que temos todos isso bem definido. Espetacular mesmo. Só não consigo ficar mais tempo porque tenho um bebê, porque senão... Claro, vou ter saudades disto. Se eu olhar agora para estes dias, daqui a uns meses, vou realmente levar com saudade e acho que realmente são memórias que são boas. Adorei e só queria ter ficado lá, era mais tempo. É a primeira vez e há algumas coisas a alinhar no futuro, como é óbvio. Eu recebi para aí 60 pessoas nesta casa em 3 meses. A nível daquilo que é a minha privacidade e o meu descanso, abdiquei disso tudo. Isso é fulcral para gerir uma empresa. Mas ao mesmo tempo ganho energias quando vejo que as pessoas se sentem bem e vou-me alimentando com essa energia, com esse companheirismo, as pessoas vêm com planos e eu acompanho-as nesses planos também. Nunca tinha vindo a Ibiza, por isso é uma experiência que já posso ter guardada e acho que vale a pena. We have fun time. Hey, this is life at PrimeTech. Please guys, keep it that way. Adoro a empresa, adoro a equipa e espero mesmo que a empresa cresça. Eu estou aqui para isso. Eu quero ajudar a empresa a crescer. O meu trabalho é para isso, é para que a empresa cresça e que cheguem mais pessoas e pronto, e daqui a 10 anos a gente esteja numa casa assim do género, noutro sítio qualquer, a dar outra entrevista, a perguntar como é que correram os últimos 10 anos. As empresas tecnológicas podem escalar de 2 formas. Uma é chamada bootstrapping e não é mais conhecida nem é mais utilizada, que basicamente é tu ganhas dinheiro e reinvestes o dinheiro. Tu estás sustentável, mas cresces ao teu ritmo. Esta é a realidade da PrimeTech ao dia de hoje. Crescemos a 3 dígitos anuais, mas crescemos ao nosso ritmo, com alguma escassez de recursos, e fazendo como o típico português gosta de fazer, omeletes sem ovos, é o desemmerda-te, e nós desemberdamos muito bem. A outra forma de escalar é vermelho, chamo-lhe o vermelho, que é literalmente rondas de financiamento, milhões de euros investidos, e estás a investir em tudo e mais alguma coisa e tentar obrigar ao crescimento. Por um lado, cresces, e cresces rápido, de forma às vezes descontrolada, mas criam-te 2 problemas brutais. Primeiro é, como tens dinheiro, não há um espírito de guerreiro. Eu acho que tu tens dinheiro e tu fazes coisas porque há ideias para fazer e tu perdes ali um bocadinho aquela garra inicial. E por outro lado, ao perder o foco, podes sempre perder a cultura. E essa é a coisa mais importante da empresa. Não sei o que é de fazer. Ou seja, eu acho que temos um trabalho extraordinário em mantermos o foco e construir uma empresa, mas dados os projetos que temos hoje em cima da mesa, podemos estar a perder uma oportunidade brutal, ou perdemos o timing, neste caso,
se nós não levantarmos uma ronda de financiamento. E, portanto, eu tenho que pensar muito bem e não tenho uma resposta. Uma startup, quando atinge a avaliação de $1 bilhão, é considerado um unicórnio. Mas não é um unicórnio antes. Morriam na primeira batalha. Para isso, tu tens que ser uma cucaracha. La cucaracha, la cucaracha.